Perfeito. Vamos retomar então. Pessoal, quem está no PDF é a página 62, tá? A página 62 do PDF. Bom dia para o Rafael também, que entrou agora aqui com a gente. Colegas, sintam-se à vontade de comentar, de pontuar. É só abrir o microfone ou pede ali, ergue a mãozinha e a gente vai trabalhando. Então a gente vai para o item 2 aqui e vamos falar sobre o primeiro sonho, né? Nós estamos até então no caso que é o da Dora. Então, justamente quando tínhamos a perspectiva de esclarecer um ponto obscuro na vida infantil de Dora, através do material que surgira para análise, Dora relatou que, em uma das últimas noites, voltara a ter um sonho que teria sonhado repetidas vezes, exatamente da mesma maneira. Um sonho que retornava periodicamente. Já por causa dessa característica, era particularmente apropriado para despertar minha curiosidade. No interesse do tratamento, era lícito examinar o entrançamento desse sonho com o contexto da análise. Decidi, pois, investigar esse sonho com especial cuidado. Primeiro sonho. Em uma casa, está havendo um incêndio, contou Dora. O papai está de pé, diante da minha cama e acorda-me. Rapidamente me visto. A mamãe ainda quer salvar sua caixinha de joias. Mas o papai diz: não quero que eu e meus dois filhos nos queimemos por causa da tua caixinha de joias. Nós nos apressamos em descer e assim que chego lá fora, acordo. O que será, né, que está se falando? Pessoal, eu acho interessante a gente pontuar aqui sobre manejo clínico, tá? Para quem já está atendendo, sugere-se que sonho não seja algo que a gente começa já tentando interpretar nas primeiras sessões, tá? Normalmente, quem está há mais tempo aí atendendo sugere que tenha um percurso um pouquinho maior, porque tem muitas peculiaridades dos sonhos que são, tu precisa ter um pouco de rodagem, tá? Quando se trata de sonhos recorrentes, daí a gente já pode ver de outra maneira. Mas enfim, vamos nos ater à Dora aqui. Somente fazer essa pontuação aqui, que inclusive num workshop que a gente fez com a Sandra Barili, ela fez questão de pontuar para nós esse aspecto. Como se trata de um sonho recorrente, naturalmente lhe pergunto quando o sonhou pela primeira vez. Isso ela não sabe, mas se lembra de que teve um sonho em L, o lugar no lago, onde ocorreu a cena com o Sr. K. Durante 3 noites consecutivas, depois voltou a tê-lo aqui. A ligação desse modo se estabelecia entre os sonhos e acontecimentos em L. Bom dia, Flávia. Naturalmente aumentou minhas expectativas em relação à solução do sonho. Porém, primeiramente, eu queria descobrir a ocasião para o seu último retorno e, por isso, peço a Dora, que já estava instruída na interpretação de sonho, através de alguns pequenos exemplos anteriores analisados, que decompusesse o sonho e me comunicasse o que lhe ocorresse sobre ele. Note que o Freud sempre trabalha com a psicoeducação num primeiro momento para analisando no início do percurso. Ela diz uma coisa, mas que não pode ter relação com isso, pois é muito recente, ao passo que eu com certeza já tive esse sonho antes. Não tem importância, prossiga. Será mesmo a última coisa a se encaixar nisso. Pois bem, o papai teve nesses dias uma briga com a mamãe, porque durante a noite ela tranca a sala de jantar. É que o quarto de meu irmão
não tem uma saída própria e só pode ser acessado pela sala de jantar. O papai não quer que meu irmão fique tão trancafiado durante a noite, e ele disse que assim não dava. Afinal de contas, poderia acontecer alguma coisa durante a madrugada que obrigasse a sair. Então eles relacionaram isso a perigo de incêndio? Sim, peço-lhe que observe bem as suas próprias expressões. Talvez precisemos delas. A senhorita disse que poderia acontecer alguma coisa durante a madrugada que obrigasse a sair. Mas agora a Dora tinha encontrado a ligação entre a ocasião recente e a antiga para o sonho, pois prossegue. Quando chegamos naquela ocasião, o papai e eu, a Ellie, ele expressou diretamente o medo de um incêndio. Chegamos em meio a um forte temporal. Vimos a casinha de madeira que não tinha para-raios. Então, esse medo era totalmente natural. Cabia-me agora explorar a conexão entre os acontecimentos em L e os sonhos com o mesmo teor daquela época. Então pergunto: a senhorita teve o sonho em L? Nas primeiras noites ou nas últimas antes de sua partida? Ou seja, antes ou depois da conhecida cena do bosque? Na verdade, sei que a cena não aconteceu logo no primeiro dia e que, após a ocorrência, ela ainda permaneceu alguns dias em L, sem deixar transparecer nada sobre o acontecido. Primeiramente, ela responde: não sei. Após algum tempo, acho que eu sei. Foi depois. Agora, portanto, eu sabia que o sonho fora uma reação àquela experiência. Mas porque ele retornou ali por 3 vezes? Continuei a perguntar quanto tempo a senhorita ainda ficou em L depois da cena. Mais 4 dias. No quinto, parti com o papai. Agora estou certo de que o sonho foi efeito imediato da experiência com o senhor K. Foi lá que a senhorita teve o sonho pela primeira vez e não antes. A senhorita acrescentou a insegurança em se lembrar apenas para apagar o contexto. Porém, para mim, os números ainda não batem por completo. Se a senhorita ainda ficou 4 noites em L, a senhorita pode ter repetido o sonho 4 vezes. Será que foi assim? Ela não mais contradiz minha afirmação, mas em vez de responder à minha pergunta, continua. Na tarde, após o nosso passeio de barco, do qual voltamos, o senhor K e eu, ao meio da noite, como de costume, me deitei no sofá do dormitório para dormir um pouco. De repente despertei e vi o senhor K ereto na minha frente. Portanto, da mesma maneira como a senhorita viu o papai de pé diante de sua cama? Sim, mandei que ele explicasse o que estava procurando ali. Como resposta, disse que ia deixar de entrar em seu dormitório quando bem quisesse. Além disso, queria buscar algo. Atenta após esse fato, perguntei à senhorita K se não havia nenhuma chave para o quarto. E na manhã seguinte, no segundo dia, tranquei-me para fazer a toilette. À tarde, quando então quis trancar-me para voltar a me deitar no sofá, a chave não estava. Estou convicta de que o senhor K atirara dali. Esse é, portanto, o tema do fechar ou não fechar do quarto, que surgiu na primeira ocorrência sobre o sonho e que, por acaso, também teve um papel na ocasião recente do sonho. A frase rapidamente me visto deveria também fazer parte desse contexto?
Pessoal, alguém quer pontuar alguma coisa? Teve algum insight nessas duas páginas que foram lidas? O que que vocês imaginam sobre esse sonho que o Freud e a Dora estão interpretando? Alguém gostaria? Diego, por favor. Bom dia a todos. É mais uma pergunta, tá, ô Michel? Será que esse sonho que ela teve, essa questão do incêndio, será que tem a ver com sexo isso? Diego, eu tenho uma leitura até aqui, ainda não sei para onde que vai a conversa aqui, mas me parece que a relação, sim, está totalmente atrelada a questões sexuais, inclusive diretamente relacionada com o senhor K, né? Quando a gente fala da caixinha de joias, por sua vez, né, o Freud ele vai em algum momento mencionar e correlacionar aos órgãos genitais femininos, tá? Inclusive da mãe, né? Ou Mas senão, pode ou falar. senão, essa caixinha de joia não poderia ser, pela parte de ela ter 14 anos, ela é uma menina virgem, né? Será que não é algo precioso? Olha, pode ser também, né? Eu pressuponho que estamos nesse primeiro momento nos referindo a nos referindo à mãe, né? Porque ela fala da mãe, mas enfim, o sonho é do sonhador. Vamos ver daqui a pouquinho para onde que vai esse assunto, mas sim, é sobre isso que estamos falando. Pelo menos a leitura que eu tenho é que é a questão sexual, sobretudo com o senhor K, e ali ela está falando da porta e correlaciona muito, né? Rafael, por favor. Aqui no caso, quando você diz. É porque eu já li esse caso há muito tempo atrás, e sim, ele realmente faz uma associação da caixinha de joias com as genitais. E aí, no caso, como é Freud, né, seria o mecanismo do sonho, que seria condensação e deslocamento, né, que é próprio do mecanismo do sonho, seria essa questão da caixinha de joia também aquilo que Lacan depois vai transferir para a questão da metáfora, né? Assim, eu acho que a caixinha de joias seria exatamente a questão de um sonho aparece como uma metáfora dos órgãos genitais, né? Assim. Sim, e perfeita essa tua colocação, porque o Lacan ele se vale do Roman Jakobson, né? E ele faz essa transformação aí. Deslocamento ele passa a chamar de metonímia e condensação ele passa a chamar de metáfora, né? E no Lacan ele chama de metáfora. Também o Lacan pode chamar de substituição, mas ambos tirando o contexto de condensação, que aí sim seria no Freud, portanto, a caixinha de joias como uma metáfora, né? O processo de condensação. Sim, faz todo sentido, Rafael. Então, colegas, vou retomar mais um pouquinho aqui. Naquela ocasião, propus-me a não ficar mais na casa da família K, sem o papai. Nas manhãs seguintes, vi-me obrigada a temer que o senhor K me surpreendesse fazendo a toilette. Por isso, sempre me vestia muito rapidamente. O papai estava hospedado no hotel e, pela manhã, a senhora K sempre saía muito cedo para fazer um passeio com o papai. Mas o senhor K não voltou a me importunar. Eu entendo que na tarde do segundo dia a senhorita formou o propósito de escapar desses assédios e somente na segunda, terceira e quarta noite após a cena no bosque teve tempo de repetir esse propósito durante o sono. O fato de que a senhorita não estaria de posse da chave na próxima terceira manhã para se trancar enquanto se vestia, a senhorita já sabia na tarde do segundo dia, portanto, antes do sonho, e podia empenhar-se em apressar o máximo a toilette. Mas o seu sonho retornou todas as noites porque justamente ele cumpria um propósito. Um propósito persiste até que seja executado. A senhorita, de certo modo, disse a si mesma: não vou ter descanso.
não vou conseguir dormir um sono tranquilo enquanto eu não estiver fora desta casa. A senhorita disse o inverso no sonho. Assim que chego lá fora, acordo. Interrompo aqui a comunicação da análise para comparar esse pequeno fragmento de uma análise de sonhos com minhas proposições gerais sobre o mecanismo de formação de sonhos. Em meu livro, expus que todo sonho seria um desejo que se figura como realizado, que a figuração seria encoberta se o desejo fosse recalcado, pertencente ao inconsciente, e que a exceção dos sonhos infantis, apenas o desejo inconsciente ou que chega até o inconsciente seria a força para formar um sonho. Notem que é interessante que aqui a gente está falando do Freud no primeiro momento, né? Depois, quando a gente lê no Além do Princípio do Prazer, ele começa a ter a chamada virada divina. Creio que a aceitação geral me teria sido mais garantida se eu me tivesse contentado em afirmar que todo sonho tem um sentido que poderia ser desvelado por meio de certo trabalho de interpretação. Uma vez completada a interpretação, poder-se-ia substituir o sonho por pensamentos que, em um lugar facilmente identificável, se incorporam à vida anímica do estado de vigília. Eu teria então podido prosseguir afirmando que esse sentido do sonho provou-se ser tão variado quanto justamente os movimentos de pensamentos do estado de vigília. Uma das vezes seria um desejo realizado, outra um temor concretizado. Em seguida, talvez uma reflexão continuada no sonho, um propósito, como no sonho de Dora, um fragmento de produção intelectual e etc. Graças à sua compreensibilidade, essa exposição de certo teria sido atraente e teria podido apoiar-se em um grande número de exemplos bem interpretados, tais como o sonho aqui analisado. Em vez disso, apresentei uma proposição que restringe o sentido dos sonhos em uma única forma de pensamento. A figuração de desejos, e despertei a mais geral disposição à objeção. Mas tenho que afirmar que eu não acreditava ter nem o direito, nem o dever de simplificar um processo da psicologia para a maior aceitação dos leitores. Quando ele oferecia à minha análise uma complicação, cuja solução, visando a uniformização, somente podia ser encontrada em outro lugar. Por essa razão, para mim, será especialmente relevante mostrar que as aparentes exceções, como esse sonho de Dora, que primeiramente se revela um propósito diurno continuado. No sonho, na verdade, volto a reforçar a regra contestada. Colegas, comentários, pontuações, o que alguém gostaria de compartilhar algo aqui? Alguém teve algum insight até essa parte? Na verdade, assim, né, me parece que Freud aí, né, ele está mostrando um certo compromisso ético, né, assim, no seu próprio desenvolver da sua teoria, né, porque, assim, muita gente criticou, né, assim, que ele dava algumas explicações, assim, né, que ele moldava umas certas explicações para caber na sua teoria, né. Na verdade, assim, essa galera que faz essas críticas, assim, eu acho que não parece que lê muito bem nesse sentido, porque nesse parágrafo aí você percebe que Freud é muito comprometido, né, em ser ético, né, em explicitar muito bem
que ele está fazendo justamente o contrário, né? Assim, buscando não forçar essa interpretação dentro da sua própria teoria, mas ele vai investigar ainda mais para ela ficar mais coerente, né? Mais centrada, né? Assim, mas eu tenho a impressão que esse parágrafo é mais ou menos isso, né? Rafael, eu também até pontuo junto contigo, dizendo que o Freud, o narcisismo que ele tinha, a defesa dele não era propriamente quanto à imagem dele, eu tenho essa sensação, sabe? Mas ele tinha esse narcisismo de proteção com a própria psicanálise, sabe? É a sensação que eu vou tendo enquanto cada vez mais eu vou lendo as obras do Freud. Eu tenho essa percepção semelhante a que tu tem também, né? O comprometimento que ele tinha com a teoria. Eu vou por esse lado junto contigo também. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Certamente, ainda precisamos interpretar uma grande parte do sonho. Continuei com essa pergunta e sobre a caixinha de joias que a mamãe queria salvar. Pessoal, sempre é importante lembrar uma coisa: a gente nunca vai extinguir um sonho na questão de interpretação. Isso o próprio Freud falava, ele falava o umbigo dos sonhos. Sempre vai ter coisas que a gente não vai conseguir interpretar. Mas seguimos aqui mais um pouco. A mamãe adora joias e ganhou muita do papai. E a senhorita? Antigamente eu também adorava joias. Desde a doença, não usei mais nenhuma. Houve, há 4 anos, um ano antes do sonho, uma grande briga entre o papai e a mamãe por causa de uma joia. A mamãe desejava para ela algo especial, gotas de pérolas, para usar como pingentes nas orelhas. Mas o papai não gosta desses brincos e, em vez deles, trouxe uma pulseira para ela. Ela ficou furiosa e disse-lhe que já tinha gastado tanto dinheiro com um presente de que ela não gostava, pois que ele fosse dá-lo a outra. E aí a senhorita deve ter pensado que aceitaria os brincos com prazer? Não sei, não sei, de jeito nenhum. Como a mamãe entra no sonho, naquela ocasião, ela sequer estava em L. Michel, Posteriormente, oi, por favor. vou te interromper uma coisa. Naquela Claro, por passagem favor. ali de cima né, do fato do pai, da mãe querer uma joia e o pai da outra, assim, né? Então já começa aí a aparecer a questão da impotência, que é a questão da Dora, que é a frustração do pai ser impotente, assim, ele não conseguir satisfazer as mulheres, a mãe principalmente, assim. Pode estar relacionado à impotência, né? Ou talvez, eu só estou conjecturando, tá? Ou Uhum. talvez até ele premeditadamente não querer atendê-la e talvez buscar alguma outra, né? Uhum. São hipóteses, Uhum. mas pode ser também, Né? né? Até mesmo porque isso que tu disseste era muito comum essa questão na época, inclusive é um dos paradigmas das histéricas, no fato de não atendê-las. O Ferenczi, ele tem um dos primeiros textos dele, fala sobre a satisfação das mulheres, a satisfação sexual não atendida das mulheres. Ele falava questão de orgasmos, alguma coisa assim, e o Ferenczi é um dos precursores disso, né? E o que enfatiza esse ponto que tu trouxeste, né? O quanto não tinha essa preocupação, digamos, com as mulheres. Agora resta saber se é por impotência, até pela condição de saúde dele, ou premeditado porque ele estaria com outra. Uhum. E os outros colegas, o que pensam? Quem já está lendo aqui com a gente, qual é a leitura de vocês? Alguém pensa diferente desse ponto que foi trazido? Não? Vou seguir então mais um pouquinho, pessoal. Vou retomar então essa parte aqui. Não sei, não sei, de jeito nenhum.
Como a mamãe entra no sonho, naquela ocasião, ela sequer estava em L. Posteriormente, eu explicarei isso à senhorita. Não lhe ocorre nada mais em relação à caixinha de joias? Até agora, a senhorita só falou de joias e nada disse sobre a caixinha. Sim, tempos antes, o senhor K me presenteara com uma valiosa caixinha de joias. Portanto, seria com certeza apropriado retribuir o presente. A senhorita talvez não saiba que caixinhas de joias é uma designação popular para a mesma coisa que a senhorita aludiu não faz muito tempo com a bolsinha tiracolo. Ou seja, os genitais femininos. Eu sabia que o senhor ia dizer isso. Ou seja, a senhorita sabia disso. Agora o sentido do sonho vai ficando ainda mais claro. A senhorita disse a si mesma: o homem está me perseguindo, quer forçar a entrada no meu quarto. Minha caixinha de joias corre perigo e se acontecer alguma desgraça, será culpa do papai. Não era da mãe, pelo que eu estou observando, mas era dela mesmo, né? Eu tinha lido correndo, não observei. Por isso, no sonho, a senhorita pegou uma situação que expressa o oposto, um perigo do qual o papai a salva. Nessa região do sonho, absolutamente tudo é transformado no oposto. Em breve a senhorita saberá por quê. O mistério, na verdade, encontra-se na mamãe. Como a mamãe entra nisso? Ela é, como a senhorita sabe, sua antiga concorrente nas boas graças do papai. No episódio das pulseiras, a senhorita bem que gostaria de aceitar o que a mamãe recusou. Agora vamos substituir aceitar por dar, recusar por negar. Significa então dizer que a senhorita estava pronta a dar ao papai aquilo que a mamãe negava a ele. E se a coisa de que se trata teria a ver com joias, agora lembre-se de que a caixinha de joias que o senhor K lhe deu de presente, aqui a senhorita tem início de uma série paralela de pensamentos, na qual o senhor K, como na situação de estar de pé diante da cama da senhorita, deverá ser inserido em vez do papai. Ele lhe presenteou com uma caixinha de joias, portanto a senhorita deveria dar-lhe de presente a sua caixinha de joias. Por isso eu falei há pouco em retribuir o presente. Nessa série de pensamentos, sua mãe deve ser substituída pela senhora K, que certamente estava presente naquela situação. A senhorita então está disposta a presentear o senhor K com aquilo que a mulher dele lhe nega. Aqui a senhorita tem um pensamento que precisa ser recalcado com tanto esforço e que torna necessária a transformação de todos os elementos em seu oposto. Como eu já lhe disse antes sobre esse sonho, o sonho volta a confirmar que a senhorita desperta um antigo amor pelo papai para se proteger do amor por K. Mas o que provam todos esses esforços? Não apenas que a senhorita teme o Sr. K, mas também que teme mais ainda a si mesma, por sua tentação em ceder a ele. Dessa maneira, eles confirmam, portanto, quão intenso era o amor por ele. Pessoal, notem que aqui Freud fala muito sobre essa questão de substituição e reforça cada vez mais a escuta freudiana, né? A escuta freudiana, que por sua vez é marcada pelo conceito do ambevúcio, o sujeito que não sabe que sabe, portanto, uma escuta da desconfiança. Né? Então, aí a sucessão de opostos que é gerado. Colegas, alguém quer pontuar algo, algum insight que teve? Luciana, por favor. Eu fico pensando aqui, Michel, desde quando ele começou a retratar aqui o sonho, lá no início, o quanto
esse manejo ainda é útil hoje, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando eu leio, eu sinto uma psicanálise muito selvagem, entende? Ele é muito incisivo, né? De colocar a forma que ele está vendo para ela de uma forma muito retratada, assim, sabe? É isso, é aquilo, e ele vai narrando, né, o sonho como uma interpretação que é dele. Em nenhum Concordo. momento, eu sinto que em nenhum momento ele dá voz, né, para que ela elabore isso até onde ela consegue chegar. Porque se ela não consegue perceber algumas coisas, ou se percebe e se cala, como o caso da caixinha, da bolsinha e tudo mais, e sabe que se falar, ele vai, né, trazer de volta, vai retornar isso para ela, e vai chegar talvez em um lugar, né, que seja desconfortável para ela, ela nega, ela esconde, né? Então, se o analisando ele faz isso, talvez ele esteja querendo dizer que ele não está pronto para falar sobre aquilo. E mesmo assim ele insiste, sabe? Então, assim, eu acho ele extremamente invasivo nesse manejo aqui com ela, nesse aspecto do sonho, assim, eu olhando de fora, sabe? Extremamente invasivo. E ele quer, como a gente estava falando de Freud, né, que é a grande questão que as pessoas falam sobre ele, é que ele quer colocar tudo no padrão que está na mente dele. É como se ele não abrisse, né, uma janela aí para poder pensar diferente. Tipo assim, eu tenho uma teoria, eu preciso de algo que caiba nessa teoria, né? Não pode ser uma outra coisa. A questão da caixinha de joias, por exemplo, né? Tipo assim, a minha teoria é essa, acho fantástico a forma que ele interpreta esse sonho, mas é uma lacração que a gente chama, né? Do psicanalista, né? Uau, como eu sou bom, olha, eu desvendei o crime, né? E, na verdade, eu acredito que a clínica pede um pouco mais do que isso, principalmente no contemporâneo. Não, acho que é importante isso que tu trouxesse, compactuo, acho que ele está muito pé na porta nesse início, né? Tanto que até esse caso da Dora, ele é tido como um caso que o desfecho não foi o adequado, não foi o bem-sucedido, né? Foram interpretações por deveras selvagem, o que não havendo um laço transferencial instituído, não sustentou, né? Rafael, por favor. É, é, quando eu estava passando essa passagem, assim, né, me pareceu uma coisa engraçada, porque, pelo menos assim, né, se eu não me engano, eu não sei se foi nos... eu esqueci qual foi a obra de Freud, em que ele diz que, assim, né, não se deveria fazer uma didática para o paciente, né, assim, deixar claro para o paciente os mecanismos do processo não leva a um atravessamento do processo analítico, né, porque é como se fosse uma intelectualização de um processo e não o atravessamento do analisando pelo afeto de que ele se dê conta do processo. Eu acho que é isso que a Luciana está colocando, né? Porque o que Freud está fazendo aí é quase que um didatismo. Olha, você não consegue chegar aqui, então eu vou falar para você, né? E aí o fato da Dora ficar em silêncio não necessariamente significa que é aquilo, né? Às vezes ela pode ter ficado em silêncio porque, enfim, ok, ele está no lugar de um poder saber, digamos assim. Ele está dizendo que é isso, então ok. Né? Assim, seria mais interessante se ela talvez chegasse às próprias conclusões por si mesma dessa própria interpretação. Embora eu acho que, assim, é o que você falou, né? A análise ela se encerra antes, porque a Dora vai embora depois e não volta mais, né? Assim, né? E aí a gente pode interpretar como uma resistência dela, né? Ou então pelo simples fato de que não era aquilo mesmo, assim, né? Embora eu acho que, assim, Freud dá muitos argumentos de que a sua teoria cabe bem nessas interpretações. Não é uma coisa tão selvagem assim, pelo conjunto da obra toda, né? Assim, pensando não só nas interpretações do sonho, mas em toda a obra como um todo, né? Assim. Então, mas eu achei essa colocação que a Luciana fez é interessante mesmo, assim. Até esse ponto que tu trouxe, né, Rafael, eu também acredito que a interpretação dele é cabível, extremamente lúcida, mas vamos pensar quando a gente fala de trauma, é quando o aparelho psíquico não está apto a suportar toda aquela pressão que ele recebe, né, e me parece que aí está
a selvageria dele está no Uhum. sentido da precipitação de alguém que... A camada de cebola que ele mesmo, que a própria psicanálise fala tanto, ele pega umas 5 camadas de cebola e arranca ao mesmo tempo ali, né? Então, Uhum. o próprio o Bian, que vai vir depois, vai falando sobre essa questão de não ter memória, de não ter desejo, de não ter compreensão, e de que nós analistas temos desejo, daí outros autores falam, mas o que está em questão é a gente renunciar o nosso desejo em detrimento daquele analisando, e como tu mesmo, Rafael, bem pontuou, lugares que ela provavelmente iria chegar, né? Só que ele quis atalhar ali, Uhum. e penso, acho que aí a gente vai construindo e analisando também o manejo dele nesse momento e trazer para a nossa clínica, né? Colegas, falei mais um pouquinho e a gente vai construindo aqui. Rafael, Luciana também, os demais colegas, sempre que quiserem, chama aí, vamos falando junto, que é para isso que a gente está aqui. Naturalmente, ela não quis participar dessa interpretação, mas também me ocorreu uma continuação da interpretação do sonho que parecia imprescindível tanto para a anamnese do caso, quanto para a teoria do sonho. Prometi comunicar isso a Dora na sessão seguinte. A verdade é que eu não conseguia esquecer a evidência que parecia surgir das referidas palavras ambíguas, que é preciso sair, que durante a noite pode acontecer uma desgraça. Acrescenta-se a ela o fato de que o esclarecimento do sonho me parecia incompleto, enquanto não se satisfizesse um determinado requisito, que certamente não pretendo estabelecer como geral, mas cujo cumprimento busco com preferência. Um sonho regular se apoia, por assim dizer, sobre 2 pernas, das quais uma diz respeito ao evento recente essencial e outra um acontecimento de graves consequências da infância. O sonho estabelece uma ligação entre essas 2 experiências, da infância e a atual. Busca reconfigurar o presente de acordo com o exemplo do passado mais remoto. É que o desejo que cria o sonho vem sempre da infância. Ele sempre quer despertar novamente a infância para a realidade e corrigir o presente segundo a infância. Olha, interessante isso, pessoal. Vou até ler de novo, ó. É que o desejo que cria o sonho vem sempre da infância. Ele sempre quer despertar novamente a infância para a realidade e corrigir o presente segundo a infância. Olha a majestade do bebê, né? Eu quero ter esse sentimento. Eu já acreditava reconhecer claramente no conteúdo do sonho as partes que podem compor uma alusão a um acontecimento da infância. Ô, Michel, Por só favor. fazendo, você fez esse comentário nessa passagem, assim, né? Eu estou aqui pensando, né? Quando ele diz, né, que esse sonho, né, ele visa corrigir, né, corrigir, né, um desejo ou alguma questão da infância, assim, né? Aqui me parece, assim, não sei se é um pouco bruto demais fazer essa interpretação, mas me parece que está se referindo aqui ao aspecto traumático, né? Nesse caso traumático. Né? Né, o desejo de... Até isso que tu diz, o Winnicott fala muito sobre isso, né? O trauma é você voltar, tentando que o desfecho seja diferente. Uhum. Só que daí, normalmente, tu reencena da mesma forma. Então, não tem como ter um resultado muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu costurei daí, de uma forma fugindo da Dora, mas indo para outros pontos, e eu lembro sobre o sentimento de onipotência da infância, né? Por que é tão bom essa infância também, né? É um sentimento que tu pode praticamente tudo nessa infância.
da majestade do bebê, pelo menos partindo do pressuposto que foi uma infância boa, né? Colegas, alguém quer pontuar aqui junto sobre essa parte? O que vocês pensam? E assim, você colocou a questão da infância, assim, né, da questão da majestade do bebê, né, mas no limite mesmo, eu acho que isso está se referindo à questão do que o Freud chama do Dasein, né, que seria aquele outro primordial, aquela sensação de satisfação absoluta, plena, que acontece bem lá nos primórdios, né, embora pareça que seja uma questão mítica, né, assim, na teoria, eu acho que está se relacionando a essa perda, né, essa perda, em última análise, dessa satisfação plena absoluta, e aí o sonho, aqui no caso, visa corrigir ou tentar resgatar alguma coisa que não pôde ir adiante nessa história, né? Assim. Eu estou me referindo à castração, de repente, né? Assim. Sim, até mesmo faz sentido isso que tu está falando, porque o Freud diz que não conseguindo o senhor K, que era o que ela queria, ela volta-se para o amor anterior, que daí é o edípico, né? Que é o primeiro, né? Que é o da Tanto que infância. Freud diz aí anteriormente, né? Será que a questão não é a mãe, né? Porque volta lá na mãe, que é coisa bem primária, bem inicial, né? Assim. Tanto que, se eu não me engano, me parece que o caso Dora seria um caso que depois vai chegar à conclusão de que havia uma bissexualidade. Não tem isso, não tem isso nesse caso? Tem uma hipótese, sim, tem uma hipótese. Né? Um colega nosso aqui, o Augusto, pontua com bastante frequência essa hipótese que acredita-se. É que esse ponto que tu trouxe é interessante, Rafael, porque é feito muito essa construção na clínica freudiana sobre o triângulo, né, sobre a tríade, sobre pai, mãe e criança. E depois os pós-freudianos que daí dão mais ênfase à relação mãe-bebê, né? A turma winnicottiana, a Melanie Klein vem muito por esse lugar também, né? De resgatar. Seria relação de objeto, né? Seria relação de objeto, né? A ênfase na relação de objeto. Isso, e daí depois a gente tem o André Green, porque tem a turma, o Greenberg e Mitchell falam, a clínica pulsional do Freud e do Lacan, a clínica do objeto, que é a clínica do Winnicott, da Klein, e depois vem um André Green que diz, não, nenhum nem outro, a gente vai pelos dois. A gente tem uma pulsão que desvela o objeto está ali e a pulsão vai se juntar, e daí o André Green junta as duas coisas. Mas é por aí que a gente vai indo. Deixa eu só ver onde que eu parei aqui, colegas. Lá embaixo. Vou ler mais um pouquinho aqui, para a gente terminar, e depois a gente comenta um pouquinho mais. Iniciei o seu exame com um pequeno experimento que, como de costume, foi bem sucedido. Sobre a mesa, por acaso, estava um recipiente com palitos de fósforo. Pedi a Dora que olhasse em volta e dissesse se conseguia ver algo de especial sobre a mesa, que normalmente não estaria ali. Ela nada viu. Então perguntei se ela sabia por que se proíbem as crianças de brincar com os palitos de fósforo. Sim, por causa do perigo de incêndio. Os filhos do meu tio adoram brincar com palitos de fósforo. Não apenas por esse motivo, eles são advertidos, não é para acender. Isso se vincula a certa crença. Ela não sabia nada sobre isso. Pois bem, teme-se que eles molhem a cama. Essa é, sem dúvida, a base da oposição entre água e fogo. Talvez eles sonhem com fogo e depois fiquem tentados a apagá-lo com água. Olha só que interessante, né? Quem nunca ouviu essa? Quem brinca com fogo mija na cama. Olha a leitura que o Freud fala. Não sou capaz de dizer com exatidão, mas vejo que a oposição entre água e fogo no sonho presta excelentes serviços à senhorita. A mamãe quer salvar a caixinha de joias para que esta não se queime.
Nos pensamentos do sonho, importa que a caixinha não se molhe, mas o fogo não é usado apenas em oposição à água. Ele também serve como representação direta de amor, de estar enamorado e de estar ardente. Portanto, do fogo parte um dos trilhos que, passando por esse significado simbólico, chega até os pensamentos amorosos, enquanto o outro leva a outro lugar, passando pelo oposto água, depois de ter ramificado a ligação com o amor, que também molha. Mas até onde mesmo? Pense em suas palavras, que durante a noite poderia acontecer uma desgraça, que obriga a sair. Isso não significaria uma necessidade corporal, e se a senhorita transpuser a desgraça para a infância, ela poderia ser outra coisa além de molhar a cama? Mas o que se faz para evitar que as crianças molhem a cama? Não é verdade que elas são despertadas do sonho no meio da noite, exatamente como o papai faz com a senhorita no sonho? Esse seria, portanto, o verdadeiro episódio de que a senhorita se valeu para substituir o senhor K, que a desperta do sono, pelo papai. Em vista disso, preciso concluir que a senhorita sofreu de incontinência urinária por mais tempo do que normalmente ocorre nas crianças. O mesmo deve ter sido o caso com seu irmão, pois o papai disse: não quero que meus 2 filhos pereçam. O irmão costuma não ter nada a ver com a situação atual na casa dos K. Ele nem sequer viajou junto para Ellie. O que dizem agora suas lembranças a respeito disso? De mim não sei nada, respondeu ela, mas meu irmão molhou a cama até os 6, 7 anos. Às vezes acontecia com ele durante o dia. Eu estava prestes a lhe chamar a atenção para o fato de como é mais fácil se lembrar de algo assim do seu irmão do que de si mesma, quando ela continuou com a lembrança recobrada. Sim, isso também aconteceu comigo, mas só no 7º ou 8º ano durante algum tempo. Deve ter sido algo grave, pois agora me lembro de que o doutor foi consultado. Isso durou até pouco antes da asma. Pessoal, esse é um ponto bem legal, né, para a gente pensar na clínica, né, o quanto o teu analisando está falando dele quando fala de outro, né? Então é um gancho muito bom para a gente trabalhar. Alguém gostaria de comentar, Rafael, por favor? E aqui, Michel, assim, né, parece também, né, que quando ela diz que isso acontecia até um pouco antes da asma começar, né, acho que de alguma forma poderia também ter havido um deslocamento, né? Tipo, antes você estava lá com aquela questão sendo manifesta no sintoma lá da urina, né? Em algum momento aquilo cessa e desloca para a asma logo em seguida, que depois ela tem a asma como recorrência na infância também, se eu não me engano, né? Assim, Sim, né? sim, o deslocamento pode estar aí também. Esse é um ponto também bem interessante para se pensar. Né? Pode haver o deslocamento. E é legal até tu pontuar esse conceito, Rafael, de deslocamento, porque a gente fala muito do sonho, mas imagina que a clínica, com a pessoa desperta, digamos assim, né, em vigilância, os mecanismos de interpretação são muito parecidos com o sonho. Tanto que o Ogden fala, uma sessão de análise é sonhar os dois juntos ali, é sonhar, entre aspas, acordado, né? Então, os conceitos se valem também, né? Rita, por favor. Bom dia. E eu estou vendo, assim, que Dora, ela tinha toda uma narrativa, mas ela mesma não sabia emocionalmente o que significava tudo aquilo para ela. Ela sentia, mas não sabia nomear, né? E visto que, por um lado, ela estava no total desamparo em casa, né? Não tinha, não era escutada pela família. As narrativas dela eram entendidas como louca, como histérica já em casa. E também ela não teve validado, né? Que a sua fala, como fala Ferenczi,
E então houve um certo apagamento aí do que ela estava nomeando, né? Também faltou uma tolerância ali, né, do analista, né, que fez a tradução, né, e ela não tinha, ela já não entendia. É como se você não está entendendo e o outro repete a mesma frase, né, o que ela ouvia em casa foi o mesmo que ela ouviu junto com Freud. Com tudo isso, né, desde pequena envolvida naquele núcleo ali, vivendo vida de adulto, né, presenciando e participando das histórias de adultos, de todos eles, né, que é narrado o senhor K, a senhora K, o pai, a mãe submissa. O que aconteceu, né? E ela precisava de mais tempo, então houve a conversão realmente para o corpo. Histeria, constituiu-se na histeria. É isso que eu estou vendo. Só, assim, eu só queria fazer uma observação que eu não vejo ela como desamparada, não. Na verdade, eu vejo ela como fazendo um grande jogo de sedução próprio da histeria. Assim, ela não me Criança, parece ser uma pessoa tão desamparada criança, assim, né? criança, ela repete as coisas que está à sua volta. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tinha consciência que ela amava o senhor K, sabe? Ela não tinha vivo isso. Ela até poderia achar que, mas será que, né? Eu acho nesse ponto, né, Rita, vamos tentar chegar no meio termo aqui. Eu acho que entra muito no que a gente chama da psicanálise, né? O sujeito que não sabe que sabe, né? E ao não saber, ela age muitas vezes dessa forma, né? E ali numa oposição que ela cria exatamente por não querer chegar, né? E acho que é mais ou menos esse ponto que a gente vai indo. Eu vejo assim, e isso está acontecendo hoje na nossa realidade. A menina, ela chega com 12 anos, 13 anos, com um corpinho de mocinha, paquerada, ela vai sentindo no corpo, mas não entende o que está sentindo. Não tem experiência nenhuma de vida para fazer uma avaliação. É diferente de uma mulher já com 20 anos, ou com 25, 30 anos, né? O significado de uma paquera. Ela não tinha a mesma expectativa, assim, esse senhor K quer me namorar, quer fazer sexo, ela não sabia sexo, ela nunca tinha feito sexo, ela não tinha ideia, ela sentia só no corpo, né? E o outro chega e traduz assim, né? E traduz de uma maneira, tipo assim, não acolhida, né? Porque depende das palavras que você usa. Eu costumo pensar que a palavra é neutra. Nós pomos valor. Rita, vamos pensar juntos uma coisa. Às vezes não é nem só a palavra, às vezes tem muita do tom de voz também, né? Então, às é o vezes, valor que você põe, né? A palavra. Né? Depende do valor. Mas vamos pensar aqui juntos uma coisa sobre a clínica que é muito importante, né? Quando a gente começa a dizer que o homem é isso, a mulher é aquilo, a criança é aquilo, né? A gente cai muito numa armadilha do imaginário, né? Então, às vezes, é muito importante a gente lembrar da subjetividade de cada caso, né? Quando a gente pega e diz, ninguém sabe o que está fazendo, a menina não sabe, essa não sabe. Eu gosto de escutar muito ali quem é que está na minha frente, né? Às vezes, ok, a menina pode não saber, ou às vezes ela pode saber e não estar interpretando, né? Às vezes, quando a gente tem aquele menino é abusador e abusou da menina, tá, mas espera aí, esse menino que tem 11 anos abusou da menina de 8, tá, mas como é que ele chegou para fazer isso? E aí tu vai ver que o menino por nada foi abusado aos 8 também, né? Então é muito importante a gente, às vezes, só ouvir, né? Para a gente pensar junto, exato, porque senão a gente faz o que o Freud fez, análise selvagem. A gente chega achando que todo mundo sabe todo mundo, toda não criança sabe nada, é isso. ou não sabe Exato. nada. É verdade.
Mas Até porque a Dora não era uma menina de 13, 14 anos, ela tinha 18 anos. Ela não era tão infantil assim, né? Uma menina. 18 ou 14. Ela tinha 18 anos quando foi a análise com Freud, assim, nesse caso aí. Ele fala dos eventos de quando iniciaram, né? Ele vai falando ali, contando a história. Mas, enfim, também eu vou passar. Era o tempo naquela época, né? Então, digamos assim, falar desse sentimento ou dos aspectos relacionais, intimidades das mulheres, era muito pouco falado, né? Sim, sim. Então, era mais difícil de elaborar uma pessoa que não tem nenhuma vivência e nunca ouviu a respeito. Também tem umas cenas, assim, né, que parece, assim, da senhora K querendo seduzir, né? Que dá mais impressão, né, que fala que ela ficava lendo literaturas íntimas ali com a menina, né? Quer dizer, não sei o que a senhora K pretendia, né? De levar, querer que ela dormisse com ela e colocar o esposo na outra sala. Eu acho que já tinha ali uma percepção do interesse dele por ela, né? Sim, Também. eu vou passar então agora para a Sandra, para a gente finalizando, e depois para a Luciana. Rita, obrigado pelas considerações. Sandra, por favor. Obrigada a vocês. Bom dia a todos. Com relação à época, naquela época tinha assim a diferença da criança, né, da pessoa com 25 anos, concordo com a Luciana, né, e que naquela época realmente sim, era uma criança, entendeu, Michel? Então a gente sempre volta, quando volta para Freud está no começo da psicanálise, né? Era isso que eu queria dizer. Perfeito. Luciana, por favor. Acho que alguns pontos a gente pode considerar quando a gente fala de idade, né? A Dora iniciou com 17 anos, né? Eu acho que ela largou com 18, acredito que foi mais ou menos um ano aí de análise. Mas muito mais do que a gente taxar ali, né? Por idade, o quanto aquela pessoa que está diante da gente, ela suporta, e o que ela suporta, independente de idade. Às vezes, eu tenho, por exemplo, uma analisanda de 27 anos, e que tem uma percepção de mundo de uma menina de 18. Né? Então, assim, o quanto essas pessoas têm a percepção, né, de vida, eu acho que é importante, porque a maturidade não está no RG, né? A maturidade não está na nossa identidade, a maturidade ela também é psíquica, né? Então é importante, eu acho que a gente levar isso em consideração em análise, e todo o caso dela, eu concordo até com a Rita, quando a gente vê o desmentido, né? Ela foi desmentida pelo pai, ela foi desmentida pela família no qual ela estava inserida, sim, e ela foi desmentida pelo Freud, isso é fato, e a gente não pode negar essa realidade ou essa possibilidade. Tanto é que quando a caixinha de joias, a mãe, que não é a mãe, tenta salvar por conta do incêndio, o pai não está nem aí. Mais uma vez, um desmentido, se a gente for entender que a caixinha de joias é o órgão genital dela mesma, que quer entregar isso a alguém e que é precioso, como o Diego também falou lá no início, né? E quanto as mulheres, né, são desmentidas ao longo da vida, né? Quando a gente está insinuando, né? Mas se fosse um menino aqui, né? Será que ele também estaria sendo visto da mesma forma, né? E aí é questão da idade, só para terminar, para corroborar com aquilo que eu estou falando, é que ela chama o pai e a mãe de papai e mamãe. Ela não tem uma fala adulta, ela tem uma fala de menina, na minha opinião. Pronto, até onde eu concordo com a Rita e com a Luciana. Tá, perfeito. Olha só para a gente não ficar meninos contra meninas aqui, né? Vamos só lembrar o que é muito importante, né? E o que a Luciana falou ali bem pontuado. A gente escuta, sobretudo, o sujeito do inconsciente, ele é atemporal. Né? Por isso é muito perigoso quando chega alguma criança para a gente atender e a gente escuta o desejo dos pais e não da criança. Né? Mas, pessoal, é legal e é muito importante. O Ferenczi embasa muito sobre esse conceito de desmentido, é fundamental.
Mas o que é importante a gente tirar disso tudo é conhecer o desmentido, é conhecer Ferenczi, mas não tornar tudo, não é o que seja o caso aqui, não estou fazendo juízo de valor, é só para a gente não generalizar, né? O Saulo dos Ferreira, que eu admiro pra caramba, eu estava numa aula com ele recentemente, ele estava dizendo, pessoal, tomem cuidado, porque tudo está se tornando trauma. A pessoa nem foi violentada, o analista já está dizendo que é trauma. Não é aí. É de tempo em tempo, certos analistas voltam. O Ferenczi voltou em 2020 por causa da pandemia. Então, tem muito analista que tudo torna desmentido, tudo torna trauma. Não estou dizendo que não foi o caso da Dora. Só quero atentar para a gente não ir para generalização. Porque senão a gente sai da psicanálise e a gente vai para um campo de eu já sei previamente que é isso ou é aquilo, tá? Rita, me fala a última frase para a gente ir, que eu tenho uma analisando me aguardando. Não, eu ia dizer assim que Freud também ele foi contaminado porque o pai já levou a história pronta, né? Então, quando ela foi contar, ele já sabia. Então, acho que contamina um pouco. Resta saber se ele quis se deixar contaminar ou não, né? Não vamos tirar A a opção. responsabilidade dele. Exatamente. Pessoal, então, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até. Tchau.